Bem-vindo ao nosso canal no Spotify. Escute agora uma mensagem especial de Deus para você. Eu convido você a abrir a tua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 53. E enquanto você encontra o texto, que também vai ser projetado aqui à frente, caso você não tenha um exemplar da Bíblia contigo, eu quero trazer você o entendimento de quem é o profeta Isaías. Alguns personagens bíblicos são carimbados, né? Inclusive, entre os profetas, nós vamos encontrar alguns carimbos para os próprios profetas. É comum. A gente faz isso no nosso dia a dia, com os personagens do nosso dia a dia, dá aquele apelidozinho assim, aquele nomezinho carinhoso para chamar um ou outro. E sempre que nos referimos ao profeta Isaías, o chamamos de profeta messiânico. O profeta messiânico. Porque o cerne, a vértebra, a estrutura central das palavras proféticas de Isaías estão focadas em apontar para o Messias. Isaías, dentre os profetas, aqueles guardados no cânon sagrado, nas escrituras sagradas, é certamente aquele que se ocupa mais tempo em trazer referências proféticas para a vinda do tão aguardado Messias de Israel. Isaías profetiza 700 anos antes do nascimento de Jesus, mas ele certamente tem as mais detalhadas e numerosas palavras proféticas sobre a vida, sobre a morte e sobre a missão do Messias. Ele foca a sua obra no Messias com algumas figuras de linguagem. E no capítulo 53, nós encontramos a figura do servo sofredor. Nessas palavras, Isaías aponta para o Messias, mostrando ou revelando uma figura do sofrimento que lhe estaria reservado. O sofrimento pelo qual ele passaria. E nesse capítulo, ele aponta este servo sofredor que se entrega. E eu passo a ler, então, as palavras do profeta Isaías, na nova versão transformadora. Capítulo 53, ele pergunta: quem creu em nossa mensagem? A quem o Senhor revelou o seu braço forte? Meu servo cresceu em sua presença como tenro broto verde, como raiz em terra seca. Não havia nada de belo nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse. Foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Veja, ele está mostrando a figura do Messias. Não havia nada de belo, nada majestoso na sua aparência, nada que atraísse. E aí diz, ele foi desprezado, rejeitado, ele era homem de dores. E ele vai dizer, demos as costas para ele, desviamos o olhar, ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, por as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, por as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa. Mas, na verdade, ele foi ferido por causa da nossa rebeldia. Esmagado por causa dos nossos pecados. Ele sofreu o castigo para que fôssemos restaurados. E recebeu açoites para que fôssemos curados. Até aqui, Isaías foca em apontar o Messias e o sofrimento que ele sofreria sem se permitir distanciar da causa.
A causa somos nós. O pecado do homem, a desobediência do homem, a enfermidade do homem, a chaga aberta por esse mal que penetrou a humanidade quando a humanidade deu as costas para Deus, decidiu viver por si mesmo. A autossuficiência, aliás, é isso que está revelado lá no Gênesis. Um desejo independente de, não, assim como Deus, eu posso ser, eu posso conhecer bem e mal e decidir por mim mesmo. Esse desejo independente, revelado e exposto lá no Gênesis, é que conduz o homem a esse tempo de sofrimento, de castigo. A culpa é do homem. E aí, Isaías, até aqui, nesse versículo 5, aponta o Messias que vai se colocar no lugar do homem. E no versículo de número 6, de onde eu quero partir contigo para a nossa reflexão, ele vai falar sobre o nosso estado. Porque antes ele falou de nós, dizendo, a culpa nossa, o pecado nosso, a enfermidade nossa estavam sobre eles. E ainda assim nós o desprezamos. Mas agora no versículo 6 ele vai expor o nosso estado, dizendo, todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. E, no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Isaías aponta uma verdade sobre nós. Nós caminhávamos perdidos, desorientados. Desorientados? Sim. Desorientados, essa é a figura que nos representa distantes, afastados de Deus, de quem Deus é. Sabe aquele meme do John Travolta que de vez em quando aparece por aí? E assim, procurando, perdido, sem saber onde está. É a nossa figura. Afastados do amor de Deus, afastados do Senhor, como consequência do pecado, nos encontramos assim, perdidos, desorientados. Porém, não tem spoiler nenhum em dizer que a graça de Deus e a misericórdia do Senhor têm oferecido ao homem caminhos para não estar mais assim, desorientado e perdido. Essa notícia, essa boa nova, você já ouviu e recebeu diversas vezes. Pode até ser que aqui nesse auditório tenha alguém que nunca tenha ouvido falar disso. Mas será um caso muito raro, considerando o nosso contexto de nação cristã. Invariavelmente, em algum momento, um de nós ouviu dizer: há um amor em Jesus Cristo para resgatar o coração do homem. A graça revelada em Jesus Cristo e no amor oferecido por Ele permitem uma nova caminhada. Porém, a nossa natureza humana, teimosa, caída, degradada, por vezes nos faz o 180, nos faz voltar ao estado que antes havíamos deixado. Por vezes, as incertezas da caminhada humana. Essa semana, recebi uma mensagem que me mexeu comigo, para ficar mais fácil, mais simples o termo. Eu tenho uma amiga que agora, nesse feriado do dia 1º de maio, vai completar um ano
sepultamos o seu esposo. Um jovem de 30 anos. Eles têm um filho, ela tem um filho, faz 2 anos, por agora, um pouquinho depois faz 3 já. Depois da data, né, do falecimento dele. E ela essa semana me mandou uma mensagem dizendo: Fagner, está difícil. Ela leu um salmo, e esse salmo dizia que Deus protege. E ele faleceu num acidente. E ela olhou para mim e falou assim: será que Deus não estava protegendo ele? E eu tive que respirar fundo, irmão, para poder responder aquela mensagem. Porque para longe da nossa religiosidade, para além da nossa prepotência de querer pregar o tempo todo e dizer que nós confiamos plenamente, existe a realidade de que por vezes eu e você sim duvidamos, de que por vezes eu e você sim voltamos atrás, de que por vezes eu e você sim questionamos quem é Deus, questionamos se está valendo a pena isso tudo. Questionamos, será que eu estou acertando em confiar plenamente o meu coração e a minha vida a isso? Eu respirei para poder, uma vez mais, reafirmar para ela a perspectiva da qual eu ainda faço esforço constante para convencer o meu coração. Disse ela: minha querida, a proteção e o cuidado de Deus são sim constantes com aquilo que mais importa. Aquilo que de fato nós somos, que não está preso na esfera desse tempo aqui. Certamente a alma, o coração, a vida dele permanecem guardadas no Senhor. Porém, para esse tempo, estamos sofrendo as consequências do pecado. Mas eu encerrei a minha mensagem dizendo para ela: você tem todo o direito de questionar. Você tem todo o direito de perguntar. Aliás, é isso que nós vamos encontrar os salmistas fazendo o tempo todo. Onde está Deus? Por que eu estou abatido? Por que eu sofro? Esse brado ecoou ainda do Gólgota. Deus meu, por que me desamparaste? Isso é natural, irmão. E por vezes, nós estamos nesse ponto, apesar de saber que sim, o Messias sofreu no nosso lugar. Apesar de saber que sim, o Messias se entregou por nós e por graça e misericórdia há um caminho. As aflições desse tempo às vezes nos consomem e nos levam para esse lugar onde estamos desorientados. E ao ler essa afirmação de Isaías, que disse: nós nos desviamos, deixamos os caminhos de Deus. Eu refleti sobre o estar desorientado. E nessa manhã, queria refletir contigo sobre 2 perspectivas de orientação. Eu não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de praticar
o esporte chamado orientação. Há um esporte que se chama orientação, que utiliza técnicas de orientação, técnicas para direcionar uma pessoa diante de uma situação em que inicialmente ela não tinha reação ou não saberia para onde ir. E refletindo sobre essas duas perspectivas, eu quero caminhar contigo para a conclusão que já está feita. Ficou confuso, irmão? Não, né? A conclusão nós já vimos. Não tem outro jeito, irmão. Nós vamos precisar esforçar o nosso coração para reafirmar sempre: é Deus, o meu escudo, minha rocha, minha porção, meu libertador. Mas caminhar para esse ponto de chegada, caminhar para esse ponto de conclusão, não é fácil. E talvez tendo essas figuras, dessas técnicas de orientação, o teu coração encontre um guia prático para fazer isso. Primeiro, para a orientação, nós precisamos de auxílio. E esses auxílios podem ser recebidos por 3 caminhos, de acordo com a técnica da orientação, mas eu vou condensar 2 deles. Vou falar de 2 somente, porque o segundo e o terceiro eu vou juntar. Primeiro, o auxílio para as técnicas de orientação que nós podemos ter são os sinais da natureza. O homem olhou e observou a natureza e traduziu esses sinais por meio daquilo que eu e você conhecemos como pontos cardeais: norte, sul, leste, oeste. Esses ditos pontos cardeais têm o simples objetivo de traduzir para o entendimento humano aquilo que a natureza está mostrando para nós. Há um sentido, há um caminho. E aí, para esse caminho, para se orientar, para não estar perdido, para saber para onde ir, você pode usar o sol, que nasce sempre no leste e se põe sempre a oeste. Você pode usar as estrelas. Se você estiver no hemisfério sul, você vai usar o cruzeiro do sul. Se você estiver no hemisfério norte, você vai usar a Ursa Maior, mas você vai se valer da natureza para saber para onde ir, para saber em que direção seguir e para não estar mais perdido. Há indícios naturais que se baseiam nas leis da natureza. A natureza, as coisas criadas, o universo estão apontando para nós o ponto de chegada, que é o ponto de partida. Deus no princípio criou os céus e a terra. Deus no princípio formou o homem e disse: é bom. E o pecado nos afastou disso. E a natureza continua insistentemente e com um silêncio ensurdecedor proclamando: se volte a Deus. Teologicamente, isso é chamado de revelação geral. Se você for estudar teologia, os teólogos vão dizer a você: Deus se revela para o homem e há uma revelação que é geral. É a revelação da natureza. O poder e a divindade de Deus estão presentes ali, na vastidão e na complexidade do universo.
os céus, as estrelas, os oceanos, tudo está apontando para nós o fim, a chegada, que é o início, Deus. A beleza e a ordem presentes na criação, como o amanhecer que não finda, como as estações e a harmonia dos ecossistemas, estão refletindo brilhantemente o Criador. E não há outra direção, não há outro sentido para caminhar quando estamos desorientados, quando estamos perdidos, quando estamos em dúvida, quando estamos questionando, quando estamos temerosos. Não há outro sentido para caminhar que não seja o do Criador. O Salmo 19 vai nos ajudar a olhar essas duas perspectivas de orientação. Porque no começo dele, o salmista Davi afirma: os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento demonstra a habilidade de suas mãos. Dia após dia, eles continuam a falar. Noite após noite, eles o tornam conhecido. Não há som nem palavras. Nunca se ouve o que eles dizem. Sua mensagem, porém, chegou a toda a terra, e suas palavras aos confins do mundo. Deus preparou no céu uma morada para o sol. Dela o sol irrompe como noivo depois do casamento. Alegra-se como valente guerreiro em seu caminho. O sol nasce numa extremidade do céu, realiza o seu trajeto até a outra extremidade. Nada pode se esconder de seu calor. Você está desorientado? Você está perdido? Eu quero convidar você a olhar a revelação geral. Sai aqui fora, irmão. Dá uma olhada para uma dessas montanhas. Sai aqui fora. Dá uma olhada para esse céu. Dá uma volta. Observa os pássaros. Observa a criação. E ao observar isso, e observar quem você é, teu coração vai apontar que a grandeza da criação, desse sol que nasceu hoje de manhã, vai se pôr logo mais. E amanhã virá nos dar o bom dia de novo. Vai apontar que há um caminho, há um Deus, há um Criador. Só que, além de falar da revelação geral, o salmista fala da segunda perspectiva de orientação, que é a orientação por meio de instrumentos. Você pode se orientar pela natureza, mas você pode se orientar por instrumentos. A bússola, o astrolábio, o GPS, tão próprio e comum dos nossos dias, são desses instrumentos de orientação. E aí, o salmista, a partir do verso 7 desse Salmo 19, olha assim: ok, nós tivemos a revelação geral, mas deixa eu apontar para você que há uma revelação de um instrumento de Deus para te orientar. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os decretos do Senhor são dignos de confiança e dão sabedoria aos ingênuos. Os preceitos do Senhor são justos e alegram o coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e iluminam a vida. O salmista passa a dizer: há um instrumento de orientação dado por Deus para nós. E eu disse para você que ia juntar as duas técnicas de orientação, porque elas dizem orientação por instrumento, e a terceira diz orientação por carta, que não deixa de ser um instrumento. Para trazer para você esse entendimento,
se estamos desorientados, se estamos temerosos, se estamos em dúvida. Deus está se manifestando na revelação geral, mas está se manifestando por meio da sua palavra para nos conduzir, para nos guiar, para nos orientar, para nos mostrar que não estamos desamparados ou sozinhos. Ele é nosso guia, Ele é nosso orientador. E tudo que eu e você precisamos é conhecer a verdade, conhecer aquilo que Ele tem falado a nós. Sabe, por vezes, em tempos de dúvida e de questionamentos, eu e você nos apegamos a querer fazer pesquisas acerca da dúvida, pesquisas acerca dos nossos medos e dos nossos temores. Mas antes disso, o que de fato eu e você precisamos é conhecer profundamente a verdade. Antes de saber das perspectivas dos seus medos, das suas dúvidas, conheça a verdade. Perdidos, desorientados, por vezes, essa é a nossa condição. Afinal de contas, como está escrito, né, irmão? O cair é do homem. E isso, só que isso está escrito em algum lugar que não é a Bíblia, tá, irmão? Não se assusta não, mas isso não é um texto bíblico. O cair é do homem e o levantar é de Deus, não é um texto bíblico não. Apesar de ser uma verdade expressa por meio do conhecimento da palavra. Deus levanta o homem. Mas não tem esse versículo não, tá bom? Mas tem um versículo que dá esse entendimento. O Salmo 145, verso 14 diz: o Senhor sustenta todos os que caem e levanta todos os abatidos. O tempo da noite, o tempo da dúvida, o tempo do temor, do questionamento, faz parte da vida. Faz parte da nossa caminhada. Quero convidar você a assumir primeiro essas duas técnicas. Nunca parar de olhar a natureza. E nunca parar de olhar um instrumento. Buscando orientação de Deus. Mas é natural que em algum momento você se sinta perdido. Quem está se orientando, um atleta de orientação ou um militar no terreno, tentando buscar um objetivo, um alvo, está se orientando, às vezes ele se perde, às vezes ele duvida, às vezes ele olha e fala: eu estou indo para o lugar errado. Existe um mnemônico utilizado para imprimir no entendimento dele o que ele precisa fazer se ele perceber que está errando o caminho. E eu quero rapidamente refletir contigo sobre esse mnemônico. Porque se em algum momento você perceber que está errando o caminho, talvez seja esses 5 passos que você precisa seguir. O mnemônico diz Esaon, se você quiser anotar. E-S-A-O-N. Esaon. Está se sentindo desorientado? Está se sentindo perdido? Está questionando se está indo para o lugar certo? Primeira coisa, estacione. Nós vivemos um tempo de hiperatividade. Talvez a coisa mais absurda que alguém possa dizer para você é: para um pouco. Talvez a coisa que te pareça mais irracional, no meio de tantos compromissos e tantos afazeres que você tem, é alguém dizer para você:
Quer acertar? Não faz nada amanhã, não. Terça-feira é feriado. Não trabalha, não. Talvez a coisa mais absurda que alguém possa dizer para você é: estacione. Mas esse é o primeiro passo de quem está perdido. Se você continuar andando perdido, você só vai aumentar o teu problema. Por vezes, irmãos, é necessário parar. Por vezes, é necessário se deter. Estou perdido, eu não sei para onde ir. E às vezes a direção que você tem que ir é leste, e você está apontado para o oeste, e insistentemente andando, e se afastando mais do alvo, e se afastando mais do objetivo, e se afastando mais da chegada. Estaciona. Para um pouco. Fagner, não dá. Você já viu quanta coisa a gente tem para fazer? Você já viu quantos afazeres? Semana passada eu estava aqui conversando com o pastor Daniel, e ele falando, né, um pouquinho desse bendito aqui, e das sensações que esse aparelhinho e seus aplicativos vão imprimindo em nós. A maior parte desse auditório aqui, assim como eu, viveu o tempo do telefone, das chamadas discadas. E se você não ligasse antes das 17 horas, você só ia me encontrar no meu trabalho no próximo dia útil. E esse bendito aqui te coloca no trabalho 24 horas. E esse trocinho aqui te impede de desconectar. E passa para todo mundo a sensação de que estamos e devemos estar disponíveis full time. Isso não é saudável. Isso não é bom. Eu tenho me esforçado, irmão, já de um tempo para cá, eu não tenho uma notificação de WhatsApp ativada. Porque eu me percebi no momento em que o telefone estava aqui e ele vibrava. E eu não conseguia me conter enquanto eu não olhasse. De quem é essa mensagem? Quem está me chamando? O que eu preciso resolver agora? Quem eu preciso atender? Com quem eu preciso conversar? Qual o problema que aconteceu? Para. Estaciona. Estacione. Esaú. Sente-se. Que isso? Ele é um atleta. Ele está buscando os objetivos. Ele quer encontrar todos os pontos e chegar no ponto final. Que isso? É uma patrulha militar cumprindo uma missão, buscando o inimigo, buscando um lugar para cumprir sua missão. Senta. Você está perdido. Você está desorientado. Senta. Você precisa recobrar os sentidos. Você precisa recobrar as forças. Você precisa se poupar um pouco. Senta. Diz que uma vez um grande empresário estava caminhando na praia do mar e ficou perturbado porque ele viu um pescador sentado preguiçosamente ao lado do seu barco. E aí perguntou para ele: por que você não está pescando? O pescador disse: não, eu já peguei peixes suficientes hoje. E aí o empresário disse para ele: mas por que você não pega mais peixes do que você precisa? Ó, eu sou um milionário, eu sei o que eu estou falando para você. Se você pegar mais peixes do que você precisa,
Você pode ganhar mais dinheiro. E aí, ganhando mais dinheiro, você compra redes de nylon melhores, maiores, mais firmes. E pescando mais do que você precisa e ganhando mais dinheiro, você compra um barco maior e contrata outros pescadores para trabalhar com você. E aí você vai ter logo uma frota de barcos. E tendo essa frota de barcos grande e muitos homens trabalhando para você, logo, logo você vai ser rico e milionário como eu sou. E o pescador olhou para ele e falou, tá bom, e depois de tudo isso, o que eu vou fazer? Ele falou, depois de tudo isso você pode sentar e curtir a vida. O pescador olhou para ele e falou assim, mas eu estou fazendo isso agora. Estou fazendo isso agora. Às vezes a gente entra nessa corrida louca. E eu não estou aqui dizendo, irmão, que você não tem que trabalhar, você não tem que se esforçar, você não vai buscar algo melhor para você e para sua família. Você vai, claro que vai. Mas o teu esforço, a tua caminhada, estão na direção correta. Porque senão, irmão, estaciona e senta. Tem uma canção, me foge agora o nome do autor. Ele, observando o peixinho, observando as andorinhas, chega ao refrão da sua canção para fazer uma declaração de exortação a si mesmo, dizendo, puxa uma cadeira, minha alma, porque eu quero te perguntar, por que te roubas a calma e coloca a tristeza no olhar? A canção se chama Acordo. Ele diz, vamos entrar num acordo, eu e você, eu e a minha alma. Vida tranquila viver. E lembrar daquilo que o mestre falou. A minha graça te basta. Por vezes você precisa puxar uma cadeira, irmão. Sentar com a tua alma e acalmar ela. E falar, ô desesperada, confia. Ô desesperada, sossega. O evangelho, irmão, é contramão. Sempre foi. Os especialistas estão dizendo, passamos pelo tempo VUCA, volátil, incerto, complexo, ambíguo. Passamos pelo tempo BANI, tudo é fluido, tudo é não linear. E aí vai surgindo um monte de classificação para um tempo louco, de doenças psicossomáticas, de angústias na alma do homem, que tem geralmente a mesma raiz. Um desejo desesperado de ter, de possuir. O convite hoje está se sentindo assim, desorientado, perdido? Estaciona e senta. A partir daí, oriente-se. Perdão. Exaon. Estacione, sente-se, alimente-se. Alimente-se. Recobre as forças. Alimenta a tua alma. Alimenta o teu espírito. Renova as esperanças na palavra de Deus.
alimente-se. Depois disso, de alimentado, oriente-se. Agora sim, olha a natureza de novo. Toma a carta nas tuas mãos. E falando da carta, eu preciso fazer um alerta. Uma das técnicas de orientação é a orientação carta-terreno. Carta-terreno. Você olha a carta e da carta você entende o terreno. Um dos principais erros utilizando essa técnica de orientação é fazer a orientação terreno-carta. Você quer encaixar o que você está vendo fora, dentro. É assim que surge aqueles que sabem o dia que Jesus volta. É assim que surgem as heresias, irmão. Porque ele começa a olhar o mundo e ele vai dizer para você o nome da besta. Terreno, carta. Não cai nesse erro, não. A orientação é carta, terreno. Conheça a carta. E tudo que se apresentar no terreno para você, você vai entender. Conheça a verdade. Tudo que se apresentar fora para você, você vai traduzir pela lente da palavra de Deus. Oriente-se. E a partir daí, Esaú, estacione, sente, alimente-se, oriente-se. Aí você pensou que ia ficar sentado e deitado eternamente em berço esplêndido, né? Não. Navegue. Navegue. Volte, retome, caminhe, porque ainda tem um ponto de chegada. Ainda tem um lugar para ir. Ainda tem uma direção. Esse Esaú é só para você viver aquilo que já está na nossa rotina e às vezes a gente não reflete. Sabe quando você está ali usando o Maps ou o Waze, ou seja qual for o aplicativo que você gosta, e você não pega o caminho que ele te mostrou de início, e ele traz uma mensagem para você dizendo, recalculando a rota? O Esaú é o tempo do recalcular a rota. Você para não aumentar o prejuízo. Você se alimenta para recobrar as forças. Mas você ainda tem que navegar, porque a vida não vai parar. A caminhada vai continuar e você tem que ir em frente. Só que agora, retomando o rumo certo. O povo de Israel estava espremido entre o Mar Vermelho e o exército de Faraó. Para onde vamos agora? O que vamos fazer? Deus olha para Moisés e fala, diga ao povo que marche. Navegue. Navegue. A boa notícia, irmão, é que para navegar, Ele está do nosso lado. Caminhando conosco. Se inicialmente o nosso pecado nos colocou como ovelhas perdidas, Ele está pronto a caminhar conosco. E eu quero encerrar esse tempo de reflexão contigo, lendo o Salmo 32, que é como um resumo disso que nós conversamos aqui. Porque o salmista, cônscio da sua culpa, do seu erro, do seu pecado, expõe as consequências que deveriam recair sobre ele, mas também se alegra com aquilo que Deus oferece.
E ele abre o salmo dizendo: como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada, cujo pecado é coberto. Sim, como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta, cuja consciência é sempre sincera. Enquanto eu me recusei a confessar o meu pecado, meu corpo definhou, e eu gemia o dia inteiro. Dia e noite, tua mão pesava sobre mim. Minha força evaporou como água no calor do verão. Aí ele diz: finalmente, eu confessei a ti todos os meus pecados, e não escondi mais a minha culpa. Esaú. Eu caminhava com o meu pecado, meu corpo estava definhando. Eu caminhava desorientado e perdido, insistindo no meu erro. Eu sentia as minhas forças evaporar como água no calor do verão. Mas eu finalmente confessei a ti os meus pecados e não escondi mais a minha culpa. Eu estacionei, sentei, me alimentei, me orientei, estou pronto para navegar. Eu disse comigo: confessarei ao Senhor a minha rebeldia, e tu perdoaste toda a minha culpa. Portanto, todos que forem fiéis, orem a ti enquanto há tempo, para que não se afoguem quando vier a inundação. Pois és meu esconderijo, tu me guardas da aflição e me cercas de cânticos de vitória. E aí, ele traz a declaração do verso 8, que são palavras do Senhor dizendo para nós: eu o guiarei pelo melhor caminho para a sua vida, lhe darei conselhos e cuidarei de você. Eu guiarei você. Se pelo pecado, se pelo erro, se pela culpa ficamos desorientados, pela confissão, pela entrega a Ele, somos tomados pela mão daquele que diz: eu vou guiar você. E num cenário desse, onde você parou, se orientou, se alimentou e está querendo retomar uma caminhada, há uma cena que é alentadora. Você já se perdeu, irmão? Seja como criança ou agora, depois de adulto, você já se perdeu? Você já entrou num lugar onde você ficou perdido e não sabia o que fazer e não sabia para onde ir? Num momento desse, não tem sensação melhor do que ver um rosto conhecido. Imagina, você está perdido, desorientado, você não sabe o que fazer, você não sabe para onde ir, e de repente você vê alguém conhecido. A tua boca se abre logo para dizer: que bom que eu te encontrei. Rapaz, que bom que eu te vi aqui. Você não sabe a alegria que me deu de te ver. Me diz aqui para onde eu vou. Me diz aqui o que eu faço. Andávamos perdidos como ovelhas. Pelo pecado andávamos desorientados. Mas a face do Senhor se apresentou para nós. E a face do Senhor sempre vai se apresentar para você. E a declaração da conclusão é: que bom que eu te encontrei, Deus. Eu estava perdido. Eu estava desorientado. Eu não sabia o que fazer. Que bom que eu te encontrei. Que bom que eu te encontrei.
E eu queria encerrar esse tempo nessa manhã declarando isso mais uma vez, junto com você. Que bom que eu te encontrei. A turma tinha preparado outra canção aqui, mas vamos cantar aquela de novo, por favor. Para você poder dizer: Deus, eu não quero estar mais desorientado. Que bom que eu te encontrei. Que bom que eu tenho o Senhor. Eu sempre quero caminhar contigo. Queria convidar você a curvar a tua cabeça nessa manhã e fazer essa declaração em forma de canção mais uma vez. Que bom que eu te encontrei, Deus. Eu estava perdido, desorientado, mas o Senhor é meu orientador. Obrigado, Deus.